Bom, boa noite a todos. Iniciamos hoje a Semana do Sono pela ABS, a Associação Brasileira dos Sonos, e temos o enorme prazer hoje de receber a doutora Renata de Francesco, professora livre docente da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Conheço a Renata há muitos anos, até vou fazer uma brincadeirinha aqui, gente, porque, olha, nós temos um livro antigo, né? Mas para mostrar o quanto que a parceria da fono com a otorrino é importante e faz parte, estávamos aqui bem jovens, né? O quanto que é importante essa parceria, né? Então, Renata, conta para a gente um pouco, por que você acha que é tão importante falar de respiração oral em relação ao Sim, sono? vamos falar bastante sobre esse assunto, mas antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite da Associação Brasileira do Sono, em especial das fonos do sono, não é? Estou vendo, nós já somos parceiras aí de muito tempo, já vi várias colegas entrando aqui, Vanessa, Yasmin, tantas outras colegas que estão aqui, não é? E toda a parceria que a gente tem aí com todos os colegas aí, neurologistas, pneumos, etc., na Associação do Sono, né? Vocês sabem que um dos meus assuntos mais queridos, assim, é a respiração oral, não é? E aí, por isso que a gente está aqui, em especial, né, as repercussões dessa respiração oral no sono, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente entender e identificar, não é? Quais são esses aspectos da respiração oral para qualquer faixa etária, né? Então, qualquer pessoa que respire mal pode ter as suas repercussões no sono, né? Em especial quando a gente fala das crianças, não é verdade? Porque as crianças, elas estão em desenvolvimento, não só desenvolvimento físico, né? Quando a gente fala de crescer, ganhar peso, etc., mas no seu desenvolvimento neuromotor, intelectual, etc., e tudo isso pode ter a sua interface aí com as questões do sono, ou com a falta dele, ou com o sono não adequado, ou com o sono não recuperador, com o sono entrecortado. Então, é muito importante que a gente identifique isso. Às vezes, as famílias acham que é só respirar pela boca, né? Como se fosse uma alternativa, na verdade. Mas respirar pela boca não é uma alternativa fisiológica, e sim uma condição patológica que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente fala do sono, roncar, por exemplo, é um dos primeiros sinais de que a gente pode ter alguma repercussão do sono, o que também, às vezes, é pouco valorizado pelas pessoas, né? Porque às vezes parece que, sei lá, todo mundo ronca, se o pai ronca, o avô ronca, a criança ronca e tá tudo certo. Exato. Tá todo mundo roncando, tá tudo certo, né? Mas na verdade, isso é um sinal muito importante, e ele, na verdade, é a pontinha do iceberg ali, não é? E acho que a gente tem muita coisa aqui para conversar, para entender o que é esse ronco, quais são as repercussões que isso traz para qualquer faixa etária, em especial, então, para as crianças, como eu falei. Exato. Você comentou no início da sua fala agora, né? Que as repercussões são ruins tanto para as crianças quanto para adultos, né? Porém, às vezes, na fase infantil, né? Algumas coisas passam como se fossem desapercebidas, né? Quais, assim, dentro do teu olhar da otorrinolaringologia, da tua enorme experiência nessa área de tantos anos na otorrina, quais são as principais causas e características, se assim, se você podia falar um pouco, que você observa na infância? Não estou escutando, Renata. Então tá bom. Não, a principal coisa que a gente precisa identificar, orientar os nossos pacientes e as famílias, não é? De que só o fato de respirar pela boca já não é bom, né? Então, assim, aquela criança que passa o dia de boca aberta ou que dorme de boca aberta, né? Às vezes de forma
constante ou intermitente, tudo isso precisa ser levado em consideração. E a partir daí, a gente precisa identificar características, né? Dependendo da faixa etária, essas crianças têm maior ou menor característica de respiração oral. Então, isso começa. Perdeu de novo seu som. Eu nem pus o fone para não ter problema. Acho que é a transmissão, só estou na rede. Agora voltou. Tá dando umas pequenas pausas. Então, assim, mas tá tudo certo. Como eu estava falando, as características faciais dessas crianças, o lábio entreaberto, tônus muscular, né, no entorno da boca, né, perioral, mais flácido, não é? Às vezes um olhar um pouco mais caído. Isso vai ter também repercussões odontológicas, né, que isso vão estar relacionadas com o tipo de mordida, né? Mas a gente pode entrar quando a gente fala, então, das repercussões que isso pode ter, antes a gente tem que identificar o que pode levar essas crianças a respirar de boca aberta, né? Então, assim, qualquer obstrução nasal é importante, né? Mas tem duas coisas principais aqui que a gente precisa levar em consideração. A primeira delas são os processos inflamatórios da mucosa nasal, as rinites em geral, não é? Então, a rinite alérgica é um fator muito importante, né? Quer dizer, não é que é todo mundo alérgico, eu sei que a gente está falando aqui para o Brasil todo, mas tem gente que acha que em São Paulo todo mundo tem rinite, né? Porque aqui é poluído, o ar é seco, varia a temperatura, mas a rinite alérgica é um quadro genético, né? Não é claro, a gente tem as rinites irritativas, a poluição piora, mas se a gente estiver falando da rinite alérgica, por exemplo, é um quadro geneticamente predispostos, são famílias assim, né? E isso contempla 15% aí da população, tá certo? Então, sim, é bastante, né? alto, é um para cada Renata? 7, assim, né? São 7 anões, um deles tem rinite, que é o atim, não é isso? Então, mais ou menos nessa proporção. De guardar. É uma boa Exatamente. maneira de então, guardar. Isso também é uma coisa, às vezes, pouco valorizada, porque parece que todo mundo tem. A criança sente aquele nariz obstruído, mas às vezes ela não sabe referir, né? E às vezes passa batido aí aquele nariz congestionado e tal. Então, investigar isso é fundamental, né? Sim, eu acho importante essa questão que você está falando dessa investigação, porque às vezes muitas famílias chegam aos nossos consultórios, né? Falam assim, não tem jeito, ele já fez 35 tipos de tratamento, essa rinite vai e vem, assim vem mesmo, e vai, né? Fica bom durante um tempo, né? A primeira coisa que a gente precisa contar é que assim, a predisposição genética, que não, a gente não está trocando, né? É. Os genes aí dessa predisposição genética. O estímulo ambiental está sempre presente, principalmente porque aqui no nosso meio é ácaros e poeira doméstica na principal causa aí de desencadear os quadros. Então, isso onde tem gente tem ácaro e a poeira está por aí, né? Então, é assim, quer dizer, se a expectativa é que vai tomar um remédio, vai melhorar para sempre, não vai, né? Então, o que a gente precisa é tratar continuamente, tirar aquele paciente da crise, evitar novas crises, e aí a gente vai ter uma infinidade aí de possibilidades, desde os remédios, o tratamento tópico, da imunoterapia, tá certo? Que pode ser uma coisa que vai complementar aqui esse tratamento no longo prazo, mas é uma pessoa que vai ter um tratamento de longa data. Então, às vezes, é isso. Às vezes a família chega para a gente, nós vamos tratar primeiro para depois ir na fono. Não, a gente vai tratar juntas, né? Vamos tratar juntas, nós e as fonos, tá certo? Por quê? Da nossa parte, o tratamento medicamentoso, que é a primeira coisa que a gente coloca para a rinite, é fundamental. E junto com isso, a terapia fonoaudiológica, que não é só, né, as pessoas vai lá só para fechar a boca. Não, a fono vai conscientizar essa criança de como respirar pelo nariz, da estereocepção, da propriocepção de manter a boca fechada, do tônus muscular que vai dar condição para isso. Vai ver as outras alterações funcionais, né? Então, e essa questão da respiração, como você disse, do ronco, também é a ponta do iceberg, né?
porque vem outras várias alterações funcionais advindas desta alteração do Sim, padrão respiratório, né? A deglutição inadequada, a mastigação inadequada, a alteração até sim. na produção Sim, de sons sim. da E fala, às vezes é aí né? que Que chega para pode vocês, estar... né? A mãe acha que a criança fala sim, eu tenho um Às vezes ceceio, e chega aí aí, procura a fono, e aí a gente é começa, né? Na certeiro, amnese fonoaudiológica vai perguntar se ronca, se não ronca, como é a respiração e tudo mais. Então, acho sim, que essa parceria sim. aqui, ela é fundamental para que a gente possa juntas Uhum. ajudar isso. Veja, se a criança respira melhor, se ela percebe melhor, se o tônus muscular é melhor, se as funções orofaciais, né, mastigação, deglutição, são melhores, ela vai Sim. respirar melhor e isso vai ajudar no tratamento médico, né? Exato, né? Eu acho que eu sempre penso uma coisa assim, Renata, ver se isso tem lógica, né? Como que você melhora a tua respiração? Quando você tem espaço, obviamente, que tem, né? É respirando, né? Então, quanto mais a gente conseguir uma respiração nasal dentro das possibilidades das crises alérgicas, né? Que independem da nossa vontade, melhor esse paciente Sim, sim. vai ter uma E respiração veja, melhor, a outra né? coisa que eu acho que a terapia fonoaudiológica, neste caso da rinite, nos ajuda muito, é porque eu vejo pontinhos, assim, né? Vamos dizer, às vezes eu falo para os pacientes que lá no meu consultório a gente tem só fotografia daquele dia. A próxima fotografia é daqui um mês, 3 semanas. A fono vê o Quando filme, tem né? esse Porque vê acompanhamento. semanalmente, 2 vezes É, por semana. E a gente pode ir entendendo como que essas crises vão. Junto com o tratamento médico, fonoterápico, etc., a gente tem a educação daquela família, né? De entender como evitar as com crises, certeza. o que a gente vai fazer, né? Que não Isso. é se tem um sintoma, é melhor tratar do que ficar esperando passar, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir o ideal. E o nosso ideal é usar a medicação durante os períodos mais críticos e ficar sem a medicação por algum tempo, e assim a gente vai favorecendo todo o desenvolvimento dessa criança, né? Vale lembrar que ele ronca só de vez em quando, né, na rinite alérgica. Então, às vezes tem isso também. Ah, Sim. não é todo dia. É só quando ele está em crise, né? Não é todo dia. Mas você sabe que a gente tem Que uma a crise não pesquisa lá no pode. HC, em especial do meu grupo, mas a gente tem outros dados na literatura disso, que mesmo pessoas que têm apneia do sono, que a gente já vai falar já já, tá certo? Mas aquelas Uhum. que têm rinite alérgica têm um quadro de sono pior ainda, né? Então, principalmente na Pior. redução do Sim. sono REM, né? E para quem não sabe, o sono REM é a fase de sono recuperador. É isso que a gente precisa, né? Então, isso é fundamental Exato. para a atenção na escola no dia seguinte, para atingir a performance acadêmica. Então, mesmo que seja só de vez em quando, se a gente dorme mal um dia, a gente fica acabado, né? Assim, imagina se só de vez em É. quando, né? Porque a criança às vezes nem conhece outro padrão, né? Sim, a gente pode Eu sou assim, melhorar né? muito, né? Não Quantas tem vezes, outro ah, doutor, padrão, ele né? melhorou super, ele é mais Mas aproveitar. bem-humorado, né? A gente tem tantos relatos que são importantes É, aqui. muda muita coisa. Mas pensando aqui na palavra que você usou agora há pouco, na conscientização, né? Da maneira como o trabalho fonoaudiológico tem que ter a conscientização de entender o que está acontecendo, como que respiro, enfim, não só respiração, mastigação e tudo mais. Eu também fico pensando aqui na conscientização dos profissionais, né? Que trabalham nessa área, né? Que você citou, né, no início. Né? Então, o que é importante, Renata, dos profissionais? O que Então, deve acho ser que a gente investigado Não, quando a gente falou você tem aqui uma da rinite suspeita? alérgica, né? E a segunda causa principal Sim. é o aumento do tecido linfóide, né? Das amígdalas e da adenoide, ou tonsilas faringe palatinas, né? No seu nome Uhum. científico, né? Então, isso é o que traz Uhum. maiores repercussões, não é? E que às vezes não só o fato de respirar pela boca, mas a hipertrofia adenoamidaliana, né, o aumento das amígdalas e da adenoide é a causa principal da apneia Uhum. obstrutiva do sono. Quanto menor a criança, maiores repercussões a gente vai ter nisso, né? Então, Você tem quando a uma gente fala relação. dos profissionais da saúde em si, cabe a todo mundo perguntar
né, medidas gerais, né? Quer dizer, ali, principalmente o pediatra que acompanha a puericultura, mas isso cabe para todo mundo hoje em dia, perguntar sobre a dieta, o sono da criança, etc. E quando a gente identifica um padrão diferente, aí ele ronca, mas ronca todo dia, é sempre. Ele tem pausas respiratórias ou não tem, né? Quer dizer, não, eu nunca vi, mas ele se assusta à noite, né? A gente tem várias características de como as famílias referem isso. E nós, como profissionais, a gente precisa ir caracterizando e perguntando esses detalhes aí para a família, né? É claro que nem sempre a gente vai ter certeza só pela conversa, né, ou pela anamnese, né, com a sua família, se essa criança tem ou não a apneia do sono. Mas quanto maiores repercussões, melhores. Então, o que a gente tem que identificar? O ronco, o sono agitado, aquela criança que roda a cama o tempo todo, ou que gosta de dormir no rolinho ali do lado e mais 2 almofadas, porque se ela dorme elevada, ela se sente melhor. Né? A criança que hiperestende, né? Dorme com a cabeça hiperestendida para trás, porque ela retifica aqui a faringe e respira melhor. Né? Então, esses são sinais indiretos. E depois que a gente explica isso, a mãe fala, doutora, a senhora tinha razão, ela acontece tudo isso, eu nunca tinha observado. Né? Nunca tinha visto, né? Então, a gente não sabe o que procura, né? Mas é importante isso, né, Renata? Porque tanto a rinite quanto a amígdalas e adenoide, né, elas interferem diretamente no sono, mas em relação à amígdala adenoide, quando aquele caso é um caso cirúrgico, né, é um momento muito delicado. Sem dúvida. Né, a gente tem critérios, famílias, sabe? Né? Então, assim, é muito importante estabelecer, porque às vezes parece que a gente acha que precisa operar, mas não é assim, né? A gente tem critérios muito bem estabelecidos de qual é aquela criança, né? Porque hipertrofia adenomidaliana é uma doença basicamente de crianças, ao contrário da rinite que pega todas as faixas etárias, né? Mas veja, eu preciso ter sintomas exuberantes, ou seja, ronca, o sono é agitado, respira pela boca. Se tem rinite, o tratamento da rinite não foi suficiente, os sintomas persistiram, né? Quando a gente tem as duas coisas juntas. A criança roda, às vezes tem déficit do crescimento, né, na curva do ganho ponderal, né, de peso e altura. Né? E quando a gente estabelece que tem uma história assim florida e mais uma obstrução do nariz maior que 60% a 70%, uma amígdala que obstrui a garganta, né, a orofaringe, mais de 60%. Sim. Isso são critérios objetivos de indicação cirúrgica. Né? Claro, eu não estou falando aqui de crianças sindrômicas, por exemplo, neuropatas, crianças com trissomia do 21, síndrome de Down, que a gente pode usar outros critérios, porque os quadros são diferentes, isso caberia uma nova live, tá certo? Mas nessas crianças que não têm comorbidades, se a gente vai juntando todos esses aspectos, é uma decisão baseada cientificamente. Né? Porque a gente sabe que levar uma criança para o centro cirúrgico é para transformar a vida dessa criança e trazer uma criança nova no dia seguinte. Né? É o que a gente o que a gente espera, né? E muitas vezes, né, fazendo aí agora mais um link, né, entre a otorrino e a fono, né? Muitas vezes, né, ou grande parte das vezes, a gente pode pensar, não é que se tirar a obstrução do caminho significa que no dia seguinte eu isso é muito importante, porque você melhora o sono, né? Você melhora o ronco, melhora a agitação, mas a boca continua aberta, né? Até que a gente consiga um tônus muscular adequado, uma oclusão da boca adequada pela propriocepção, e às vezes a gente vai precisar também do auxílio dos nossos colegas da odontologia, não é isso? Quando a gente tem mordida cruzada, mordida aberta, isso depende da idade, né? A gente está falando aqui genérico. E aí a gente vai ter melhores condições de promover isso, quer dizer, função respiratória, funções orofaciais e forma de crescimento, né, facial, melhor se todo mundo atuar junto. Então, é bem comum chegar uma semana depois e falar assim, ele está super bem, mas a boca continua aberta. Não, vai continuar até que a gente tenha todo esse tônus muscular se adaptando. Né? Você, de uma hora para outra, não fica fortão na academia, né?
precisa de um trabalho contínuo. Não dá. Seria bom, né? Seria ótimo, né? É um processo, é um trabalho. A gente tem adaptações e a gente vai ter readaptações, né? Nas questões funcionais, né? Quando, obviamente, nós não temos nenhuma neuropatia aí por trás, porque aí as questões são outras, né? Eu só queria te fazer uma colocação aqui, Renata, que você falou antes da questão da fala, que às vezes chega no fonoaudiólogo porque tem alguma questão na fala, o quanto que as questões obstrutivas impactam em otites, né? E isso acontece muito, e acaba que essa criança às vezes chega no consultório, a gente pede uma audiometria e já tem uma perda significante. Tem uma prevalência, né, de perda auditiva mais ou menos de 30% em crianças com respiração oral. Isso é mais frequente naqueles que têm hipertrofia adenoidiana, mas isso também acontece nos pacientes com rinite, tá certo? E os outros que a gente não comentou, que são coisas menos frequentes, tá certo? Então, essa perda auditiva em geral não tem nada a ver com uma perda auditiva congênita, nada disso, porque isso é uma questão frequente. Mas fez o teste da orelhinha e ele ouvia bem quando nasceu. Sim, quando nasceu. 2 anos depois, medida, né? Acumulou um catarro no ouvido, né? Uma secreção no ouvido. Essa secreção impede a propagação do som e ele tem uma audição mais baixa do que seria o esperado. Isso atrapalha muito o desenvolvimento da fala das crianças, né? Então, acha que falar errado é porque é criança. Depende do que está falando errado, né? Porque tem fonemas que são adquiridos prontamente, né? Se a criança troca P por T, D por D, isso não é uma fala de criança, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? Então, é bastante importante não só a investigação da obstrução da causa respiratória, mas a avaliação do ouvido e a audiometria, né? Acho que faz parte sempre que vai numa fono para poder fazer uma avaliação de linguagem, a gente ter certeza do nível de audição dessa criança, porque senão o trabalho não vai para frente, não é assim? Com certeza, né? A gente sempre pensa, né? Que se não tá, a primeira coisa que tem que pensar quando tem uma alteração de fala é se está escutando, né? Está escutando e aí vão ter tantos outros aí, aspectos do agora a gente pode desenvolvimento da fala pensar em em si, outra né? coisa. Hoje em dia isso está muito discutido, né? Por conta do aumento da incidência do autismo e tal, mas qualquer coisa, a primeira coisa é a gente ter certeza que ouve bem, não é só ouvir. Ah, porque ele ouve o cachorro latindo, mas ele não consegue diferenciar T de tato com D de dado, não é isso? Exato. Essas diferenças que são muito mais... Sim, é importantíssimo, então, né? que junto com a respiração oral a gente trate a causa da respiração oral em si e a perda auditiva, né? Seja clinicamente, seja com aspiração da secreção junto com tirar adenoide, aí vai depender de cada caso. Tá. E me conta então um pouco, Renata, assim, dentro desse panorama aí que você colocou, né, dessas crianças respiradoras orais, com rinites e as ites todas, né, que nos acompanha, o que é importante que aspectos do sono a gente deve estar mais atento? Que aspectos do sono que a gente tem que ver, pedir para essa família... Não, acho que a primeira coisa é a respiração ruidosa, tá certo? E explicar que a gente fala ronco, né? Quando a gente fala aqui do ponto de vista da saúde, né? Médico, etc. Mas a gente está falando aqui porque às vezes a família acha que ronco é aquele barulho forte, assim. Então eu já ouvi várias vezes, ele não ronca, ele respira forte. Não, ele tem só um resfolego, sei lá, quer dizer, são todas essas situações, elas mostram um estreitamento da via aérea, porque o ideal é não fazer barulho nenhum, né? Então, o sono de uma criança precisa ser silencioso. Qualquer barulho precisa ser investigado, né? Então, a gente fala, ronca, não. Quando você descobre, é a respiração forte, é só quando está cansado, sei lá. Então, isso precisa ser caracterizado em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o sono agitado, né? Então, a gente sabe que criança pequena se mexe bastante, por isso que dorme no berço até uma certa idade, depois muda para a cama.
Mas, às vezes, é um sono agitado e cansativo. Quer dizer, você percebe que aquela criança muda de posição o tempo inteiro para procurar uma forma de respirar, acorda do outro lado da cama, que depois de um ano e pouco de idade não é esperado mais, né? Ou cai da cama, ou dorme. Tem uns que descem da cama e dormem apoiadinhos, assim, sentados, não é? Ou a mãe fala assim, não, ele tinha esse problema, agora ele dorme com 2 travesseiros de adulto e não ronca mais. Então, aí também é uma coisa, não é normal para essa criança. E também não criança tem que dormir mais, deitado, né? Tá certo? Então, todas essas questões são muito importantes. Caracterizar se tem pausas respiratórias, né? Se faz esforço para respirar com retração aqui na fúrcula external. Às vezes o mais comum que a gente pede é para levantar a camisetinha do pijama assim, e ver se tem esforço abdominal, que isso acontece nos casos de apneia. Às vezes não percebeu, porque está sempre quentinho ali, vestido, né? Então é importante de observar. Às vezes a família tem dúvidas, né? Então eu peço que filme o ronco e o sono ali e mande para a gente ver, né? Às vezes eles perguntam, doutora, isso é um ronco? Né? Eu acho que é uma maneira bem interessante da gente ter então, algum isso acesso, é fácil, né, hoje em dia. Sono, todo mundo pode gravar. Né? A gente está num outro momento. Acho que isso é bem importante. Renata, não, acho que gravar é importante e caracterizar bem essas coisas. É importante também saber se a criança acorda cansada, acorda mal-humorada. Os adolescentes podem ter dor de cabeça de manhã, tá certo? Que são situações que não são esperadas. Ou a criança dorme na escola. A gente sabe que até uma faixa etária, as crianças têm um soninho de manhã, um soninho à tarde, né? Mas, às vezes, eles privam as crianças do sono à tarde por conta da escola, mas assim, não é uma criança que tem que ficar dormindo na escola na hora que, né, na hora do soninho, tudo bem, todo mundo dorme. Mas a criança chega e dorme na escola, não é esperado. A agitação durante o dia é muito comum nas crianças pequenas, né? Então, um adulto que dorme mal e que tem apneia, se você abrir a porta do consultório e tiver alguém dormindo, é aquele, porque eles têm sonolência, tá certo? E dormem no farol, de perigoso. É que as crianças têm agitação. Então, porque no adulto, agitação, exatamente, o que eu ia comentar. E aí começa isso a se misturar com as questões dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Essa criança que não consegue prestar atenção, a professora fala, está sempre aéreo, está sempre pensando, né? Nunca consegue estar atento. Tem 2 aspectos, o sono ruim e a perda auditiva, né? As duas coisas levam a criança a ficar aérea e sempre faz parte, né? A gente falou dos outros colegas que atendem as crianças, faz parte do neurologista, quando receber essa criança com essas questões de comportamento, perguntarem sobre o sono, né? Porque às vezes, claro, nada impede da criança ter TDAH e apneia, e a hipertrofia adrenal, mas às vezes é um diferencial. Mas precisa fazer um diagnóstico diferencial. Você sabe que a gente tem um trabalho bem antigo, feito junto a uma escola do primeiro ano do ensino fundamental, e as crianças que tinham apneia do sono não porque elas não foram investigadas exatamente, mas que tinham roncos, respiração oral, etc., elas tinham mais queixas disciplinares, né? Então, elas tinham mais marcas assim de disciplina e chamados das famílias, isso foi visto no prontuário da escola, porque elas não param quietas, porque elas são agitadas, elas ficam o tempo inteiro cutucando todo mundo, né? Então, assim, isso é um fato. E o outro fato é que o sono inadequado, principalmente com a apneia, ele leva à alteração do desenvolvimento escolar, né? Então, a gente tem inúmeros trabalhos hoje em dia mostrando isso, que isso atrapalha a memória, os exercícios de codificação e culminam, de fato, com o aprendizado, né? Então, às vezes, né, as crianças elas vão para a terapia fonoaudiológica não porque falam e tal, mas porque tem déficits na escola, né? Numa segunda etapa, né? Na alfabetização. Exato, uma criança um pouco mais velha, né? Mas aí a gente pensa... Eu ia fazer duas colocações. Eu acho que é importante nessa questão da aprendizagem que você está comentando agora, nos transtornos do processamento auditivo central, né?
que também teve, que também é um dado bem importante, né? E pode estar sendo impactado aí por alguma história, né? Anterior de problemas respiratórios. E uma outra questão que foi colocada, Renata, é que idade que se sugere fazer não a tem idade, adenoidectomia? tá certo? O que tem é diagnóstico e sintomas, tá? Então, assim, o aumento Tá. da adenoide, ele é extremamente raro em crianças menores de 18 meses, né? 1 ano e meio. Mas pode acontecer, tá certo? Então, assim, sempre que você tiver uma obstrução importante, né? Importante que eu digo maior que 60%, 70%, com sintomas exuberantes, tá certo? Criança come mal, porque a gente não falou aqui, né? Mas eles comem mais coisas pastosas, eles têm dificuldade de deglutir, eles cansam de mastigar. Sim. É aquela criança que come a carne e cospe fora, tá certo? Mas não engole. Então, não engole, independente né? da idade. Às vezes a gente tem crianças cuja, né, chegou com 1 ano e pouco e não conseguem comer a comida sólida, como seria da faixa etária. Então, assim, Sim. independente da idade. Como eu disse, é raríssimo antes de 1 ano e meio, mas pode acontecer. Acho que a criança mais nova que eu já tive tinha 11 meses. Era um caso de exceção, não é o comum. Mas, a partir dessa idade, se eu tiver sintomas importantes com repercussões de sono, crescimento, alimentação, desenvolvimento da fala, etc., é indicada a cirurgia, tá certo? Então, não tem idade. A outra pergunta que se não fizeram vão fazer é se a adenoide volta, tá certo? Depois da cirurgia. Então, já vou responder. Tá certo? Exatamente. Então, é assim, Então, bom, com as técnicas que a gente usa hoje em dia, né, com videoendoscopia, é bem difícil que a gente tenha uma recidiva, tá certo? Pode acontecer, pode acontecer em situações de doenças imunológicas ou situações muito especiais, mas não é esperado, né, que a criança tenha uma recidiva. Se a gente reabilitar o padrão respiratório e tudo mais, que faz parte, né, da gente ventilar o nariz e tudo. Então, não tem idade, tá certo? Às vezes eu fico vendo lá que a gente está esperando crescer um pouco mais para operar, mas como é que nós vamos deixar uma criança sem respirar um pouco mais, né? Então, exatamente, né? É essa questão, né? Como que você convence, assim, se eu posso dizer, com dados, logicamente, os dados científicos, né? Os trabalhos mostrando, né, a essas famílias o quanto que é importante, né, esse tratamento mais precoce possível, né? E essa reabilitação também, né? No sentido da... A decisão é sempre da família, né? Mas o que a gente precisa mostrar é que a gente tem uma doença que está repercutindo em funções muito importantes. Respirar, dormir, comer, desenvolver-se, tá certo? Então, assim, a gente está limitando todo o desenvolvimento daquela criança, né? E acha que todo pai quer que ter o melhor filho possível, não é assim? E a gente tem que dar condições para que essa criança se desenvolva. Condições para que isso possa... Exatamente. Né? Eu estava aqui pensando, obviamente, que a equipe, né, é importante. Isso não significa que aquele paciente terá que passar por todos os membros daquela equipe num determinado momento, porque às vezes tem crianças que se tratam bem de uma alergia, né, e conseguem fazer uma reabilitação respiratória na fono, né? Ainda sem ter tido uma alteração muito grande da parte óssea. Voltando naquela questão da idade, é importante lembrar que quase 80% do crescimento dentário e facial se dá até os 4 anos de idade, né? Porque você precisa ter, com 5, 6, um espaço adequado para crescerem dentes enormes, né? E proporcionalmente muito maiores do que a criança, tá certo? Então, assim, quanto mais você deixa essa criança respirando pela boca, piores vão ser essas repercussões, né? Então, é por isso que o quanto antes a gente intervir é importante. Você está limitando o crescimento da criança, tanto de peso quanto de altura, porque o GH, o hormônio de crescimento, ele não age se o sono não estiver bom, né? Você vai limitar o desenvolvimento dentro do crânio facial, que é importantíssimo, não só para as funções todas
né, mastigação, etc., mas para harmonia facial, né? Então, o quanto antes, né? E todas as outras coisas que a gente já falou, né? Mas isso tudo funciona de tratar o mais precocemente possível para que a gente tenha menos sequelas e menos repercussões. Essa é a Exato. Acho que ideia. essa é a grande questão, né? Eu acho que é bem importante isso, né? Essa questão do sono, né? Eu acho que é bem importante. Eu acho que é uma semana que a gente vai ouvir falar muito de sono essa semana toda, né? Dos mais Às vezes diversos. parece óbvio, né? Que a mãe sabe como o filho dorme, mas nem sempre. Primeiro porque ela também está dormindo na mesma hora, tá certo? Ou porque às vezes são circunstâncias, coisa de criança, ou todo mundo ronca. Não, tem aquela coisa de não Isso é ouve porque não muito quer, né? comum, Mas não né? fazendo outra coisa, Coisa nem de criança. olha, E a criança né? fala, Não quê? presta atenção, coisa de criança. Exatamente. Fica essa coisa meio que, né? Indo nesse... Eu acho que é importante, a gente, infelizmente, acabei demorando um pouco para conseguir entrar, mas a gente tem que começar a finalizar aqui esse nosso papo. Renata, agradeço imensamente a sua Não, disponibilidade um de enorme estar aqui com prazer a estar aqui gente com vocês, como eu já falei no começo. Para mim também. Agradeço ao comitê aí de fono que acabou Tem mais desenvolvendo aí durante várias a semana, não é? atividades, Tem live né, todos os junto dias, à não é isso? ABS. Tem várias. Hoje mesmo tem mais uma, né? Amanhã tem, mas tem várias coisas que tem espalhadas aí, né? Porque tem o pessoal de fora de São Paulo, então tem as regionais todas, né? Não, Estão é fazendo legal porque isso eventos abre para o público leigo, né? e Todo mundo que está interessado pode ouvir a gente. exatamente, né? Do quanto é importante a gente estar atento, né? A gente estar olhando para essas crianças, né? Agora, tá certo, a gente vai falar assim, a saúde pública no Brasil, você tem questões, óbvio, né? Mas vocês fazem um trabalho de excelência, né? A gente Na procura faculdade de fazer, né? medicina. Dentro das, né? A gente não vou dizer que a gente não tem limitações, mas a gente gostaria, né? E tenta fazer o melhor possível, né? Não só no HP, mas tantos outros hospitais escola que tem aí no Brasil, né? Tem várias equipes que tratam multidisciplinarmente da questão do respirador oral, né? Exato, da importância, né? Não, eu acho que tem que pensar aqui, né? Sair com algumas ideias assim, né? Roncar não é normal, respirar pela boca não é normal, né? Ter algum déficit de crescimento sem nenhuma outra razão, né? Também não é normal, né? Precisa ser investigado, né? E as repercussões todas que isso tudo pode levar, né? No sentido todo da criança, de né? crescimento, de fala, E a de criança tem o linguagem, seu do tempo, todo, né? Quer dizer, exatamente. e se a gente vai deixando, pode ser que a gente perca a oportunidade de dar para aquela criança todo o potencial do desenvolvimento que ela poderia ter. Eu já recebi crianças com 10 anos que a mãe traz e fala, eu trouxe porque ela pediu para operar. Eu falei, então, eu penso às vezes, podia ter resolvido antes. A gente passa por essas mas a gente tem que alertar. Né? Porque às vezes fala assim, mas tem 80%, isso que você comentou antes, né? Tem 80% de obstrução. O que você não está entendendo que essa criança não respira? Que tem tantas outras coisas aí atrás mas disso. é delicado. Às vezes é uma coisa que a gente sim. presta... É importante que, assim, às vezes a mãe ela precisa se colocar no lugar do filho. Como é respirar assim? Né? Como é acordar à noite? Exato. E tem crianças que acordam à noite frequentemente, né? Então, são coisas que a gente pode ajudar, sim. Para o desenvolvimento da criança e da família, né? Todo mundo dormir melhor. O irmãozinho não reclamar que a irmã ronca, não é assim? Mas, enfim, né? Eu acho que são algumas ideias, algumas observações aqui, né? Isso é tão amplo, né? Tem tanto assunto relacionado à respiração Sim, isso é oral e ao fundamental. sono, né? E lembrar, né, que a gente precisa reforçar que o trabalho multidisciplinar aqui é muito importante, né? Só tratar a rinite, só tirar a adenoide, nem sempre é o resultado final. E a gente precisa, sim, da fono,
do dentista, às vezes da fisioterapeuta, né? Você tem Exatamente, do grupo. posturais. Às vezes da física, porque também na respiração oral a gente tem questões posturais trabalhar em que podem conjunto, acompanhar, né? Então, assim, às vezes é um telefonema, né? Assim, Lilian, onde a gente liga e fala, olha, essa criança está assim, assim. Sim. Será que o que nós vamos fazer primeiro? É o dentista? Né? Será que a gente espera antes? Vamos começar a terapia antes de terminar o tratamento da rinite? E conversar juntas. E essa receita... e essa receita não tem, né? Primeiro é o otorrino, não, primeiro é a fono. Porque depende de cada caso, depende da idade, depende da causa da obstrução nasal, né? Depende de cada coisa. Mas essa conversa próxima entre os profissionais que cuidam daquela criança, quer dizer, ideal seria se a gente tivesse todo mundo junto, né? Tem centros aí que conseguem isso. Não é em todo lugar, mas basta um telefonema, né, uma mensagem do WhatsApp hoje em dia, para a gente poder integrar todo mundo de forma boa. E com o Zoom, juntar toda a equipe, às vezes, né, meia horinha de Zoom, conversa com todo mundo junto. Então, hoje em dia a gente nem pode falar de dificuldade de comunicação, né? Porque a gente aprendeu aqui a se comunicar, né? De todas as maneiras, né? E é isso. Bom, hein, Renata? Muito obrigada. Eu agradeço uma vez mais finalizar, porque daqui a pouco já começa uma outra grande abraço atividade aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tivemos 40 e estamos agora com 46 bastante pessoas. Gente para esse horário que está todo mundo ocupado, 6 da tarde. Tá ótimo, né? Então, acompanhem toda a programação da Semana do Sono, tem milhares de atividades distintas e vale a pena ficar de olho. Com certeza. Em várias coisas. Abraço para todos. Tá bom? Boa noite. Gente, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa noite.